Meu objetivo nesse vídeo aqui é explicar para você da forma mais simplificada possível o que é arquitetura de software. A arquitetura de software é até um conceito bem fácil de entender, ainda mais se você tem um pouco de experiência. Porém, é muito difícil dar uma definição do que é a arquitetura de software, defini-la com precisão. E existem dois termos que confundem bastante a cabeça de quem está entrando nesse mundo agora, que é a diferença entre arquitetura de software e design de software. E basicamente, a diferença... Mano, não acabou de sair pão? E pra já adiantar logo, a diferença é nenhuma, mas eu vou te ajudar a entender isso. No geral, no nosso senso comum, o termo arquitetura ele é usado para definir coisas mais de alto nível. Por exemplo, as notificações desse sistema específico serão feitas utilizando o OneSignal. Nosso sistema utilizará a programação funcional. O sistema será desenvolvido utilizando o framework Adonis.js com TypeScript. E por aí vai. Coisas que falam do todo do software, uma visão mais geral, uma visão mais macro dele. E o termo design de software é usado mais comumente para falar das coisas pequenas, dos detalhes que a gente tem no desenvolvimento de uma aplicação. Por exemplo, a gente pode dizer que o termo design pattern, ou padrão de design, ou design de software, o nome que você quiser usar, ele pode se referir a uma especificação como toda requisição deve passar por um controller. Esse controller deve enviar os dados para um service, e consequentemente enviará os dados para um repositório, que ficará responsável por fazer a tratativa e montar as consultas, e finalmente utilizará uma model, que essa, por fim, fará a conexão com o banco de dados e retornará os dados esperados. Ou então, especificação como todas as chamadas deverão utilizar injeção de dependência, as pastas ficarão organizadas de maneira X, as interfaces referentes aos repositórios devem ficar no passo escrito interface repositório, por aí vai. Coisas menores. Mas como eu falei antes, a verdade é que os dois são a mesma coisa. E eles não vivem um sem o outro. E para isso eu quero fazer uma analogia com vocês aqui. Vamos pensar em uma casa. Se você quer construir uma casa nova do zero, provavelmente você vai precisar contratar um arquiteto. E o que você espera desse arquiteto? O que você espera que ele faça? Defina a forma da casa, a estrutura dela de forma geral, as cores da parede do lado de fora, a elevação do solo, talvez o layout dos cômodos? É válido esperar isso de um arquiteto. Mas quando você para e olha o trabalho que aquele arquiteto fez, você olha as plantas que ele desenhou, você consegue ver que apesar de ter um todo, toda a estrutura da casa, essas coisas que eu falei anteriormente, você também consegue ver detalhes, como onde ficaram posicionadas as tomadas, onde é que vai ficar a caixa d'água da casa, a posição de cada lâmpada em cada cômodo, onde ficaram as portas que dividiram os cômodos, apesar de não ser tão detalhista assim a porta, né? Mas enfim, você consegue ver na planta que o arquiteto fez um detalhamento muito maior. Muito mais do que esperar apenas a posição das paredes ou das janelas da casa. E olha como os pequenos detalhes são importantes. Impactam diretamente nas decisões dos detalhes de mais alto nível. Por exemplo, para definir onde vai ficar uma tomada, eu preciso ter planejado antes um cômodo para ela. Nesse cômodo eu preciso ter definido as paredes e as posições dela. Ou seja, tanto as decisões pequenas quanto as grandes, tanto as de baixo nível quanto as de alto nível, elas trabalham em conjunto para formar um todo. E no desenvolvimento de software é a mesma coisa. Os detalhes de baixo nível, como aqueles que eu citei anteriormente, onde eu associei meio que a design de software, apesar dessa definição estar errada, eles funcionam em conjunto com os detalhes de alto nível, que eu coloquei aqui nesse vídeo também como arquitetura de software. Mas eles sozinhos, eles não servem para nada. Você precisa do todo. E esse todo, sim, é arquitetura de software. Eu quero citar um cara aqui, que é muito foda dentro do mundo da programação, da arquitetura e da construção de software de forma geral, que é o Uncle Bob. Inclusive, é o escritor desse livro aqui, ó. Eu estou usando ele para fazer todos os vídeos de arquitetura aqui. Todo esse conteúdo, todas as opiniões que eu trouxe não são exatamente minhas. Eu tirei desse livro, que é muito bom. Inclusive eu vou estar deixando o link dele na descrição aqui se você tiver interesse. Mas, uma vez que eu quero dar é que se você tem interesse em arquitetura, se está querendo aprender um pouco mais, eu vou estar trabalhando todo o conteúdo que tem nesse livro em outro e vou estar trazendo aqui no canal para vocês. Então já se inscreve se esse é um tema que te interessa, porque vai ter sempre conteúdo de arquitetura bem maneiro por aqui. Valeu? Vamos lá. Mas enfim, como eu estava citando, Uncle Bob ele tem uma definição bem legal do que é arquitetura de software e qual é o objetivo dela. Ele basicamente fala assim: o objetivo da arquitetura de software é minimizar os recursos humanos necessários para manter e construir um determinado sistema. Portanto, quando a gente se refere à arquitetura ou design de software, a gente está se referindo às técnicas e decisões que a gente vai utilizar ali para criar o nosso software, que tem um único objetivo: permitir que o sistema seja fácil de fazer manutenção, seja o mais protegido possível contra falhas técnicas e bugs, seja desacoplado para que ele possa crescer horizontalmente, para que a gente possa trocar as dependências das bibliotecas que usamos dele e, consequentemente, ele seja mais barato de manter. Então é isso, pessoal.
vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, comenta aqui, fala o que você quer saber da arquitetura de software, o que mais está confundindo sua cabeça, tem muito conceito difícil de entender, tá? Eu pretendo trabalhar bem profundamente a arquitetura de software aqui aos poucos, tanto é que eu usei, sei lá, 2 capítulos desse livro e ele já deu esse vídeo aqui pra gente, então eu pretendo me aprofundar nisso, eu vejo que falta conteúdo disso na internet, então, de novo, se inscreve, vai valer a pena, e deixa seu like e comenta o que você quer ver por aqui. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.